Imagine ser chamado de lixo e banido por não ter nem um pouco de magia em um mundo onde magia é tudo. Mas esse garoto nojento domina secretamente os 5 elementos, e ele está prestes a fazer todo mundo se arrepender. A história começa com um garoto chamado Alec sentado sozinho pescando, mas ele é interrompido por um homem chamado Eldez, que lhe pergunta se ele gosta de magia. Ele começa a treinar Alec, enquanto ensina como lançar uma magia, diz para Alec pensar nos amigos que fará no futuro e imaginar que eles estão em apuros. Alec segue as instruções e consegue lançar magia, mas acha que foi difícil porque levou o dia inteiro para aprender. Eldez, porém, observa que a maioria das pessoas levaria um mês inteiro para dominá-la, e Alec fica animado para aprender outra magia, mas Eldez diz que já chega por hoje. Ele decide descansar pescando, o que irrita Alec, que quer continuar praticando. Eldez menciona que Alec tem talento para magia, então, mesmo sem fazer nada, ele se tornará um mago de primeira. Alec se pergunta por que Eldez está o ensinando, mas antes que ele responda, sente um peixe puxando a vara e não tem ideia de como pescá-lo. Então pede ajuda a Alec, que acha Eldez estranho por parecer não saber nada além de magia, e o ajuda a pegar o peixe. Alec continua aprendendo magia, mas certa manhã Eldez diz que está deixando a capital e aconselha Alec a nunca se tornar mago da corte. Alec se pergunta por que Eldez o ensinou magia. Então ele revela que é porque deve um favor à falecida mãe de Alec, e observa Eldez partir. Vários anos depois, Alec encontra informações sobre Eldez e descobre que ele se formou como o melhor da turma. Tornou-se mago da corte, mas acabou sendo demitido. Alec se pergunta se esse é o motivo de ele parecer tão triste. Alec decide seguir os passos de Eldez e jura mudar a corte, mas depois de se tornar mago da corte, também acaba sendo demitido. O príncipe herdeiro Regulus lembra que o trabalho de Alec é ajudá-los com sua magia, mas ele não os ajudou na última batalha. Regulus diz que estava lutando na linha de frente enquanto os outros membros cumpriam seu papel, mas Alec só lançou magias de suporte. Ele tenta explicar os motivos de suas ações, mas Regulus se recusa a ouvi-lo e acha que Alec só usa magia de suporte porque é tudo que consegue usar. A integrante do grupo, Lenny, observa que Alec sempre os manda recuar, então acha que ele só tem medo de avançar mais na masmorra. Ela menciona que o deixaram entrar no grupo por ordem do rei, mas Regulus chegou ao limite e está cansado de limpar a masmorra com peso morto como Alec. Regulus sabe que Alec se destacou na academia de magia e se tornou mago da corte, mas nunca conseguiu realizar nada sem a ajuda dos outros. Alec diz que quer falar com ele, mas Regulus percebe que ele está carregando uma adaga, o que o deixa furioso porque plebeus não podem portar armas. Então toma a adaga de Alec. Ele acha que precisará de armas nos andares à frente, o que irrita Regulus, que diz que no seu grupo, todos devem apenas obedecer. Ele tira a capa que Alec está usando, dizendo que ele não é digno de ser mago da corte, e o abandonam. Depois disso, Alec pensa em como pesquisou tudo para ter certeza de que sabia o que Regulus precisava, porque sabe que se chegarem ao 30º andar, Regulus pode morrer. Tentou ajudá-los de todas as formas possíveis porque queria que confiassem nele, mas percebeu que foi tudo em vão. Acha que ainda pode ter tempo de ajudar Regulus, pois o rei o contratou para ajudar o grupo. Então vai ao castelo com um plano. Mas os guardas o impedem de entrar, pois ele foi destituído do título de mago da corte. Lenny lembra que ele foi demitido, então agora é apenas um plebeu. Ela acha que o boato de que ele foi sozinho ao 68º andar é completamente falso, já que ninguém nunca passou do 38º. Ele pede que ela entregue sua mensagem ao rei, pois ajudará Regulus, mas ela rasga o papel e manda os guardas levá-lo embora. Enquanto caminha pela cidade, Alec pensa que falhou com Eldez, porque mesmo tendo dado o melhor de si nos 4 anos como mago da corte, não conseguiu mudar nada. Ele encontra sua amiga Iora, que logo o abraça, e ele conta tudo o que aconteceu. Pede desculpas porque não está no melhor humor, mesmo que não se vejam há 4 anos. Mas ela diz que também odeia eles, pois todos ainda acreditam nessas coisas antiquadas sobre plebeus e nobres. Ele fica preocupado que alguém os ouça, porque ela fala alto. Mas ela manda ele se acalmar, pois não tem ninguém por perto. Ela diz que está feliz com tudo o que aconteceu com ele e lembra quando disse que faria questão de que ele entrasse no grupo dela. Revela que veio à capital para convidá-lo a ir com ela, e ele diz que é só um mago da corte inútil, mas ela responde que ele é o único que o grupo dela precisa. Diz que todos os ex-membros do grupo anterior planejam vir à capital para convencê-la a entrar, mas não obrigam se ele ainda quiser ser mago da corte. Ele chora ao ouvir isso e aceita ir com ela. Então ela o recebe de volta no grupo. Enquanto viajam de carruagem,
Yora diz que Alec pode dormir se quiser, pois ainda estão longe do destino. Ela pergunta se algo o incomoda, mas ele só está pensando em como Eldest tinha razão ao dizer para nunca se tornar mago da corte. Enquanto isso, Lenny conta a Regulus que Alec deixou a capital, e ele menciona que Alec foi o maior aluno que a academia já produziu. Estava animado para trabalhar com ele, mas acabou sendo só um covarde. Ela diz que ele será substituído pelo filho de um nobre, e acha que depois de conquistarem a masmorra, o mundo inteiro conhecerá o nome de Regulus. Alec e Yora chegam à cidade da masmorra de Fizel, e ele fica surpreso ao ver vários aventureiros. Ela explica que é uma ótima cidade porque as pessoas não têm preconceito contra aventureiros. Está animada para ele se registrar na guilda, mas ao chegarem lá, a recepcionista Mitchell rejeita imediatamente. Ela explica que ele precisa de uma licença para passar do 30º andar, e ela só é dada a membros com pelo menos 2 anos na guilda. Yora diz que uma garota chamada Cara deveria ter resolvido a situação, mas Misha conta que ela veio e ameaçou todo mundo. Yora se sente burra por deixar Cara cuidar de algo tão importante, e diz a Alec que o grupo deles está no 52º andar, então não podem esperar 2 anos. Acham que deveriam ir aos andares iniciais para aquecê-lo, mas os dois começam a ter dificuldade já no 2º andar. Ela usa uma magia de impulso nele, e ele derrota os monstros ao redor, mas eles só aumentam. Ele acha que algo deve ter perturbado o ninho deles, então ela cria um escudo à frente e avança. Ele tenta impedi-la de ir sozinha, mas ela sabe que ele não está em plena força, pois os monstros normalmente não são problema para ele. Ele pensa que não é mais mago da corte, então precisa fazer qualquer coisa para salvar Yora, e começa a disparar bolas de fogo nos monstros. Eles o cercam imediatamente. Então Yora o protege com sua barreira, e ele invoca relâmpagos para eliminá-los. Um verme gigante aparece de repente e agarra Yora, mas Alec o queima até virar cinza sem se preocupar com ela, pois confia que ela conseguirá se proteger. E ela fica feliz por ele ter voltado ao normal. Voltamos quando eles lutaram contra um monstro nos tempos da academia, e ele ataca o grupo de Yora com seu sopro elemental. Ela bloqueia com sua magia. Está exausta porque o monstro usa os 5 elementos, mas Alec combina os elementos e dispara um poderoso raio de energia que destrói o monstro num instante. Todos comemoram a vitória e ficam felizes por terem estabelecido um recorde ao limpar o 68º andar. Na cerimônia de formatura da academia, os outros alunos percebem que Alec e seu grupo não estão lá. Todos sabem que eles foram tentar um novo recorde de andares na masmorra. Se perguntam se algo aconteceu com eles, e os alunos acham que não deveriam ter aceitado uma tarefa tão arriscada. Mas eles chegam de repente. Todos ficam chocados ao ver que limparam o 68º andar. Uma garota chamada Rosa entrega os diplomas. Eles começam a chamá-la pelo apelido, o que a deixa brava, e ela soca a cabeça deles, mas eles continuam provocando. Depois, Alec conta aos membros do grupo que planeja se tornar mago da corte. Cara acha uma boa decisão porque dará muito dinheiro. Ele quer ganhar o suficiente para deixar o pai tranquilo, pois ele o criou sozinho após a morte da mãe. Quer retribuir ao pai e também fazer isso por Eldest. Menciona que sempre pensou que acabariam virando aventureiros, mas percebeu que não tem renda estável. Um dos membros, Ren, diz que, se Alec entrasse com eles, poderiam ser o grupo mais forte, porque são os 4 maiores gênios que a Academia de Magia já viu. Cara manda ele parar de se elogiar, o que o irrita porque acha que teria se formado como o melhor aluno em qualquer outro ano. Yora diz que, mesmo escolhendo caminhos diferentes, virão recrutá-lo quando se tornarem um grupo famoso. E ele promete se juntar a eles no futuro. No presente, Yora dá uma festa de boas-vindas para Alec, mas fica bêbada e começa a reclamar que ele quase a queimou com o último ataque. Continua gritando com ele, mas acaba dormindo, então ele coloca o casaco sobre ela para que não pegue frio. Um homem chamado Sans interrompe Alec, que ignora tudo que ele diz, o que o deixa bravo, e ele tenta acertar Alec com uma garrafa, mas Alec cria um escudo para se proteger. Sans revela que sabe quem Alec é, então se pergunta o que um elite como ele está fazendo ali, e mostra uma licença. Diz que dará licença a ele como pedido de desculpas por molhá-lo com álcool, mas Alec precisa mostrar sua magia primeiro, e ele pergunta quem é Sans, então Yora explica que ele é o mestre da guilda. Sans os leva à arena de treinamento subterrânea da guilda e diz que Alec precisa impressioná-lo com magia para ganhar a licença. Yora acha que não é a hora, pois acabaram de voltar da masmorra, mas Alec não se importa porque não quer desperdiçar a oportunidade. Sans se apresenta direito, e Alec percebe que ele é um mago poderoso que já liderou um grupo Rank S,
Mas observa que foi há muito tempo. Quando começam a lutar, Alec o ataca com uma magia de relâmpago, e ele contra-ataca com bolas de água, mas os dois desviam dos ataques um do outro. Sans usa uma magia de aprimoramento para aumentar a velocidade e começa a correr ao redor de Alec, que fica surpreso com quão rápido ele está. Ele tenta socar Alec, que bloqueia com o escudo, mas ainda lançado contra a parede. Ele começa a sorrir, o que confunde Sans. Então ele diz que estava pensando em como pegou o hábito de sempre tentar apoiar os outros desde que era mago da corte. Mas não está mais preso àquelas regras. Cria uma espada com seu mana e avança contra Sans, que lança bolas de água, mas ele as corta com a espada. Sans avança, mas ele faz chover relâmpagos de cima e ataca Sans com a espada. Sans fica impressionado com os movimentos. Alec acha que passou no teste, mas Sans diz que está só começando. Ele invoca 2 garras de dragão e avança contra Alec, que consegue desviar, mas fica surpreso ao ver que Sans destruiu o chão. Alec o acerta com o ataque de relâmpago, mas Sans diz que isso não vai funcionar. Enquanto Alec bloqueia com o escudo, Sans diz que ele não vencerá só fugindo. Ele começa a usar a habilidade especial das garras para se curar, e Alec o ataca para impedir a recuperação, mas Sans manda ele tentar mais. Alec desvia de um soco e acerta um golpe, mas Sans continua atacando como se nada tivesse acontecido. Alec usa o escudo para se defender e perfura Sans com a espada, mas a espada não atravessa a pele, e ele tenta esmagar Alec, que desvia e acerta outro golpe. Mas Alec cai no chão ao ficar sem mana. Sans diz que a luta acabou. Mas Ren chega e chama Sans de patético por ter sido obrigado a usar suas habilidades mais poderosas. Mas ele manda Ren calar a boca e diz que passaria Alec de qualquer jeito. Depois, Ren diz que ouviu que algo aconteceu com Alec na corte, e menciona que sempre ficou bravo com como as pessoas da capital acham que linhagem e título são tudo que importa. Fica impressionado que Alec aguentou 4 anos, mas se irrita com o jeito que Yor está olhando para ele, e ela diz que concorda, mas ele manda ela ficar quieta. Misha entra no quarto e começa a entrar em pânico. Sans atira dali, e Yora se pergunta se algo está errado. Ela conta a Ren tudo o que aconteceu com Alec, o que o deixa bravo por ele ter que babisitar Regulus e nem poder carregar armas. Ela menciona que chamaram a magia de suporte dele de inútil, o que confunde Ren porque Alec nunca usou esse tipo de magia, ou seja, teve que aprendê-la do zero só para trabalhar com Regulus. Ela diz que o chamaram de inútil e o baniram do grupo, o que deixa Ren ainda mais bravo. Mas Alec finalmente acorda. Yora diz que ele ganhou a licença, o que o deixa feliz porque poderá ir com eles à masmorra. Mas Ren acha que deveriam se vingar de Regulus primeiro. Alec é contra porque não está tão chateado assim. Yora lembra Ren que não podem lutar contra outros grupos. Alec diz que a melhor vingança contra Regulus é ele se divertir como aventureiro. Ren concorda porque a capital real vai implorar por ajuda quando se tornarem o grupo mais forte. Ele mal pode esperar pelo momento em que recusarão ajudar os nobres. Vemos Misha enfaixando uma garota chamada Krista. Sans diz que problema para um grupo Rank S significa problema para toda a guilda. Então reúnem todos os aventureiros que conseguem em pouco tempo. Sans diz que precisam formar um grupo para resgatar o grupo de Krista, chamado Recroma, pois estão presos no 64º andar. Enquanto isso, Kara encontra Alec e pergunta por que ele não está na reunião. Ele explica que só chamaram aventureiros Rank a Kara cura suas feridas e manda ele falar com ela se algo incomodar. Ele diz que ainda não perdeu os hábitos da corte, revelando que tem medo de usar seus poderes. Ela bate na cabeça dele para acalmá-lo. Ren e Yora chegam, dizendo que Sans os recrutou para uma missão de resgate. Dão os detalhes e mencionam que não podem usar magia de cura no 64º andar, então precisam de poções. Alec fica surpreso que Kara aceitou ir a um lugar assim, então ela diz que foi contra, mas a decisão de Ren prevaleceu. Ela o chama de idiota pela decisão, mas ele diz para parar de mentir porque decidiram por voto majoritário. Eles começam a brigar enquanto Yora diz a Alec que precisarão da ajuda dele para derrubar o chefe do andar. Cabe a ele aceitar a missão, pois ele terá o trabalho mais difícil. Ele aceita, mesmo preocupado por estar enferrujado. Ren diz que devem se apressar antes que Sans e seu grupo cheguem à masmorra. Kara fica irritada porque significa que são só reserva de Sans, mas Alec não se importa porque já se sente um extra. Eles dizem que não é verdade, porque Sans falou que só poderiam ir se Alec estivesse com eles, ou seja, ficariam em casa sem ele. Depois, eles vão à masmorra e mencionam como o desejo de se aventurar juntos finalmente se tornou realidade.
Alec pede desculpas por tê-los feito esperar tanto, mas Ren explica que esperaram porque quiseram, e diz que é hora de colocarem a lenda deles de volta nos trilhos. Ren menciona que, se tentarem descer normalmente ao 64º andar, nunca chegarão a tempo. Então Yora mostra um item mágico que permite pular todos os chefes. Ela diz que também tem um núcleo que os leva ao 52º andar, mas o que Crystadel permite ir direto ao 64º. Alec se pergunta por que deram um item tão importante, mas ela explica que a outra equipe também recebeu um núcleo. E diz que o chefe do 64º andar é morto-vivo. Então precisam de Alec para lutar contra ele, e Ren manda ele economizar energia porque não derrotarão o chefe sem ele. Eles se teleportam ao 64º andar e são imediatamente atacados por um grupo de esqueletos. Ren saca sua lança e começa a atacá-los. Alec fica surpreso ao ver que ele tem um artefato, e Kara diz que combina com ele porque é uma lança inquebrável. Alec se sente estranho por não estar fazendo nada e pergunta se Ren precisa de ajuda, mas ele manda deixar os monstros fracos com ele. Alec sente algo atrás de si e dispara um ataque de relâmpago, mas fica surpreso ao não ver nada. Usa sua espada de mana para atacar novamente, fazendo um ceifador aparecer à sua frente. Ren diz que ouviu falar dos monstros invisíveis. Não sabe como lidar com eles, mas tem certeza de que Alec pode cuidar disso, e fica feliz por finalmente ter pessoas que dependem dele. Ele pula no ar e corta o monstro ao meio, transformando-o em pó. Mas pergunta aos amigos se sabiam do monstro. Yora pede desculpas, e Kara diz que foi contra esconder dele, mandando culpar Ren por tudo. Eles ficam cercados por esqueletos, o que anima Ren. Yora lembra que estão em missão de resgate, mas Kara diz que não adianta falar nada porque ele é idiota. Ren e Alec começam a atacar os monstros, mas Alec quer eliminá-los de uma vez, então manda todos ficarem atrás dele, e destrói todos com seus relâmpagos. Ren se pergunta por que Alec só usa magia de raio, então ele explica que é a mais rápida que consegue usar, mas Ren não acredita. O chão começa a tremer de repente, e eles ouvem o chefe do andar. Yora aplica uma magia de impulso em todos enquanto Ren corre na direção do som para verificar. Eles o seguem, e Alec elogia a magia de Yora, o que a deixa feliz. Ao alcançarem Ren, vem um aventureiro chamado Loki fugindo do chefe, e ele pede ajuda a Ren. Mas ele não parece se importar porque sabe que Loki não é boa pessoa, e ele acaba caindo no chão, o que preocupa Alec pela segurança dele. Mas Kara o acalma porque sabe que é o jeito de Loki lutar. Quando o monstro se aproxima, ele pisa na armadilha e é atingido por magia de fogo. Loki começa a rir, mas fica chocado quando o monstro dispara um sopro de fogo. Ren consegue salvá-lo antes que seja atingido. O monstro vira atenção para Alec e tenta esmagá-lo. Então Yora o protege com seu escudo. Ele começa a correr atrás de Ren e Loki. Alec o acerta com seu raio, mas ele continua perseguindo. Ren começa a correr para os outros e joga Loki para Kara. Yora manda ela levá-lo para um lugar seguro. Ren pede que Yora dê ordens. Ela diz que vão atrasar o monstro enquanto Alec o finaliza. Yora aplica uma magia de suporte em Ren, que avança contra o chefe, e ele tenta esmagá-lo, mas Ren desvia e o acerta com a lança. O monstro ainda consegue lançá-lo, e está prestes a esmagá-lo, mas Yora o protege com o escudo. Alec prepara seus círculos mágicos para atacar, o que impressiona Loki porque sabe que só magos gênios lançam 5 magias ao mesmo tempo. Mas fica chocado quando Alec usa 20 ao mesmo tempo. Ren perfura a cauda do monstro enquanto Alec usa todos os círculos para atingi-lo com relâmpagos, mas ainda não é suficiente para derrotá-lo. Ele se prepara para disparar seu sopro de fogo. Kara o ataca com chuva de flechas, jogando no chão enquanto Yora o prende com correntes. Ren perfura a cabeça do monstro com a lança enquanto Alec ativa sua magia de teto, mas fica surpreso com quão calmo ele está nessa situação. Ele ainda se prepara para disparar o sopro de fogo, mas Alec acha que ele tomou a decisão errada porque tem uma habilidade especial que só ele e Eldes conseguem usar. Ele reflete as chamas de volta ao monstro, causando uma explosão, mas ele ainda se recusa a cair. Ele se prepara para atacar novamente, mas Alec o queima com o inferno enquanto Ren corta sua cabeça ao meio. Eles comemoram a vitória, mas Loki os interrompe e diz que sabe quem Alec é. Menciona que há boatos de que ele é o mago que derrotou uma hidra, e há quem acha que não é verdade, mas Loki acredita porque viu quão poderoso ele é. Alec revela que não é mais mago da corte, o que choca Loki, que acha a corte burra por deixá-lo ir. Loki agradece Yora por ajudá-lo e garante que seu capitão retribuirá, mas ela diz que ele nunca faz nada sozinho. Ele pede poções porque deu tudo ao seu grupo,
e menciona que eles ainda devem estar lutando contra o chefe mais difícil do andar, o que surpreende todos. Eles percebem que há 2 chefes de andar, e ele diz que foi ordenado a distrair o de QI mais baixo. Cara acha que foi o trabalho perfeito para ele. Ele revela que o segundo chefe é como um cavaleiro coberto de armadura negra, mas pode não ter nada dentro, ou seja, o monstro pode ser a própria armadura. Acha que ataques físicos não o danificam, e dá a Alec um artefato que se transforma em arma, dizendo que ele precisará para chefes dos andares mais profundos. Ren acha Locke suspeito por nunca dar itens de graça. Yora acha que ele está tentando transformar Alec em lutador de linha de frente. Ele manda Alec parar de usar magia em troca do artefato, o que o surpreende porque estão prestes a enfrentar um chefe morto-vivo. Mas Locke diz que gosta de usar todos os truques sujos possíveis, e menciona que tem um plano. Enquanto isso, vemos Regulus e seu grupo fugindo dos monstros no nível 30. Ele manda Leni atacá-los com sua magia, mas ela não consegue porque a magia não funciona. Ele chama os companheiros de inúteis e tenta derrotar os monstros com suas habilidades de espada, mas eles o derrubam facilmente. Os membros decidem recuar. Enquanto carregam, ele se pergunta por que não consegue nem derrotar um monstro do nível 30. Percebe que vem tendo dificuldades desde que demitiu Alec. Acha que Alec o amaldiçoou e o culpa pelo que está acontecendo. Depois, Regulus vai até um homem chamado Vogga, que garante que ele não está amaldiçoado, mas ele se recusa a acreditar. Sabe que, se Vogga estiver certo, significaria que tudo foi culpa dele, mas acha impossível e está convencido de que está amaldiçoado, e não acredita que não passou do nível 30. Voggan diz que é porque não pode usar magia de suporte lá, mas Regulus responde que não precisa disso, pois só covardes usam. Acha que, se Alec não o amaldiçoou, deveria ter feito outra coisa. Voggan fica surpreso que Alec não contou a Regulus que não pode usar magia no nível 30. Pergunta por que ele está perguntando sobre Alec. Ele explica que Alec é um dos alunos lendários que limparam o nível 68, mas diz a Voggan que é só um boato que o plebeu inventou. Um homem diz a Regulus que o rei o convocou. Ao irem vê-lo, ele pergunta se Regulus ouviu falar de Eldes, mas ele não sabe quem é. O rei explica que é um mago da corte que ele baniu do reino por ser um completo idiota. Aprendemos que ele disse ao rei que, se não mudasse o estado da corte, o reino cairia em uma situação irreversível. Regulus acha que ele mereceu ser banido por menosprezar a realeza. O rei menciona que, após perder o status de nobre, Eldes foi à academia de magia como plebeu. Impressionou todos com suas habilidades e usou o privilégio de melhor forma para voltar como mago da corte. Desapareceu após 1 ano, mas, enquanto esteve no castelo, dizia coisas estranhas que desagradavam muita gente. Até tentou convencer o rei a mudar de opinião sobre plebeus por serem inúteis, revelando que um deles salvou sua vida. O rei pergunta a Regulus se ele sabe por que o mandou à masmorra, e ele acha que foi para ganhar experiência. Mas o rei diz que está errado, revelando que queria saber se Eldes estava certo e que acha que é hora de mudar o reino. Regulus não entende o que ele quer dizer. O rei pensa em mudar o sistema de emprego civil para que todo talento seja avaliado igualmente, independentemente da origem. Regulus não acha sábio porque o rei o ensinou que é uma desgraça receber ajuda de plebeu, e menciona que suas feridas são prova de que o rei está errado. Diz que tudo o que aconteceu foi por causa de Alec, mas o rei mostra as notas que Alec tentou entregar, e Regulus fica chocado ao ver que é um guia de como passar do nível 30. Ele diz que não está se sentindo bem e decide sair. O rei manda Voggan cuidar dele. Regulus sai da sala e começa a chorar ao perceber que Alec não era inútil, e acha que foi tão incompetente que Alec nunca contou a verdade. Enquanto isso, Alec observa que artefatos têm encantamentos, mas é impossível derrotar um monstro morto-vivo sem usar magia, pois são imunes a ataques físicos. Ren manda Locke parar de mandar neles, mas ele os acalma e diz que não quer que Alec pare de usar magia durante toda a luta. Yora percebe que ele está tentando fazer o monstro pensar que Alec é lutador. Cara diz que não é má ideia, mas acha que não adianta jogar com a mente de um monstro. Locke revela que ele possui inteligência, o que o surpreende, e acham difícil acreditar até verem com os próprios olhos. Ele diz que não está mandando e só pede que Alec lute sem magia até o sinal. Alec concorda com o plano. Também pede que Cara o ajude com magia de teleporte. Ela lembra que é uma magia secreta nacional, mas ele acha que não importa se ninguém descobrir. Enquanto trabalham no círculo mágico, Alec se pergunta que tipo de pessoa Locke é e Yora diz que não podem confiar nele, mas podem contar com ele.
Revela que, anos atrás, ele foi comandante de um grupo de busca em uma masmorra perigosa, e todos voltaram em segurança graças a ele. Ele decide acreditar em Locke e desafia Ren para um treino, mas ele acha que Alec perdeu o jeito, então promete pegar leve. Locke fica surpreso ao ver o quão próximos eles são, mesmo se juntando após 4 anos. Kara diz que é porque se conhecem há muito tempo. Ao ativarem o círculo mágico, Locke diz que só podem se teleportar para lugares marcados, e manda ficarem alertas. Ren sente nostalgia mesmo tendo um extra com eles. Locke brinca que o time seria perfeito se Ren não estivesse lá. Eles se teleportam diante do chefe e veem 2 membros do grupo de Locke lutando contra ele, mas nenhum ataque funciona. Ren avança, mas ele bloqueia a lança, e Alec tenta emboscá-lo por trás, então o monstro pula no ar para desviar. Eles continuam se chocando, e, quando o monstro pula novamente para evitar o ataque de Ren, ele prende sua capa com a lança enquanto Alec corta sua cabeça. Acham que a luta acabou, mas o monstro continua se movendo mesmo sem cabeça e avança contra Alec, que tem dificuldade para bloquear. Percebe que ele ficou mais forte e rápido, ou seja, estava se contendo antes, e Yora dá impulso a Ren para aumentar sua força. Ele avança com a lança, o monstro bloqueia, mas Alec aproveita para acertá-lo com a espada, e ele cai no chão. O monstro se levanta, coloca a cabeça de volta e lança Alec, mas Yora invoca seu escudo para impedir que ele bata na parede. Locke diz que precisam atrasá-lo por 5 minutos. Alec toma uma poção e volta à luta. Quando Yora tenta ir com ele, Locke manda ela ajudá-lo. Ren toma sua última poção. Enquanto continuam lutando, ele menciona que estava animado para ver Alec após 4 anos. Mas Ren se pergunta por que ele sempre faz cara de chateado. Pergunta o que aconteceu com ele. Mesmo Alec mandando ele cuidar da própria vida, ele se recusa a parar até saber a verdade. Alec diz que queria retribuir a El-10 mudando a corte, por isso se tornou mago da corte. Mas não conseguiu fazer nada. Ren acha que a intenção é o que importa. E o fato de ter ficado 4 anos na corte já é impressionante para ele, o que faz Alec chorar. Locke ativa um enorme círculo mágico de repente. O monstro avança contra ele e corta seu corpo, mas era só uma ilusão para atrair o monstro a uma armadilha de gelo. Kara teleporta Ren atrás do monstro, e ele o acerta com a lança enquanto uma integrante do grupo de Locke, Mabel, tenta atacá-lo com a espada. Ele desvia, mas pisa em outra armadilha de gelo colocada por Locke, então fica bravo e avança contra ele. Locke tenta enganar novamente, mas ele vê através da ilusão e ataca o corpo real, então Locke bloqueia com sua espada mágica. Outro membro do grupo de Locke, Hully, vê que Yora está apoiando Locke com uma magia de 7 camadas. Mas ainda acha que Locke não conseguirá segurar o monstro. Mas fica surpreso quando ela usa sua magia de prisão para contê-lo. Ele ainda consegue acertar Locke. Mas, enquanto cai, ele manda Alec mostrar a todos seu verdadeiro poder. Enquanto Yora continua segurando o monstro, Alec o cerca com círculos mágicos. Locke fica impressionado porque ele está usando mais do que contra o último chefe. Ele atinge o monstro com seu raio, mas ele começa a se libertar. Ren não acredita que ainda está vivo. Alec tenta criar mais círculos, mas chega ao limite. Locke não se surpreende por ele estar ficando sem mana, já que já lançou tantas magias. Ele lembra como Reguluso demitiu, mas seus amigos o receberam no grupo porque acreditavam nele, então não quer decepcioná-los. Ele vai além do limite e combina os círculos para invocar uma besta de relâmpagos, e todos acham loucura. O monstro quebra as correntes e avança, mas a besta o domina e o esmaga com as presas. Alec cai no chão, mas está feliz por ter protegido os amigos, e eles dizem que estão felizes por tê-lo de volta. Ren lembra do jogo em que quem cai primeiro perde e paga uma prenda. Alec percebe que Ren o deixou cair para ganhar o jogo, mas sabe que não foi justo para Alec. Então decide pegar leve, mandando ele falar quando tiver problema com a prenda. O grupo de Locke se junta a eles. Hully agradece por salvá-los, enquanto Mabel convida Alec a explorar outra masmorra com ela, mas Yora diz que ele já tem um grupo. Locke diz que ele é o mago mais talentoso que já viu, e sabe que não teriam derrotado o chefe sem Alec e seus amigos. Ren e Kara acham que ele lhes deve. Locke concorda em retribuir e pergunta se Alec quer uma recomendação, mas ele não sabe o que é. Hully explica que precisa dela para subir para Rank S. Ele promete cuidar disso. Ren decide acreditar nele porque ele não é nada como Locke, que percebe que ninguém confia nele. Hully agradece Alec novamente antes de se despedir,
e seu grupo comemora por terem completado a missão. Alec volta para Misha, que não acredita que o grupo dele derrotou o chefe do andar 64, e diz que Sans nem chegou lá a tempo. Ela dá a recompensa, e ele se prepara para sair, mas Sans o para dizendo que tem um visitante. Ele vê Vaughan esperando e pergunta por que Alec não ensinou a Regulus o quão fraco ele é. E Alec explica que não estava em posição de dar lição. Vaughan revela que o substituiu, mas odeia o trabalho porque sempre fica de babá de Regulus. Diz que Regulus se machucou ao ir ao andar 30, mas já se recuperou e agora procura Alec. Vaughan diz que ele está esperando na arena subterrânea, e Alec quer encontrá-lo, então Vaughan o leva. Ele observa que Regulus parece cheio de si, e Alec acha normal para nobres terem orgulho, mas Vaughan diz que ele também é nobre e não é nada como Regulus. Eles o veem na arena, e ele revela que estava esperando Alec, dizendo que o rei quer mudar o reino para que nobres trabalhem com plebeus. Mas Regulus não está feliz porque acha que não são iguais, e sabe que Alec nunca entenderá como ele se sente por ser apenas plebeu. Ele admite que não entende Regulus, mas diz que sua mentalidade está errada porque nunca escuta plebeus, mesmo quando sabem mais. Regulus se recusa a mudar e se prepara para lutar contra Alec, dizendo que provará que os nobres não precisam trabalhar com plebeus. Ele avança contra Alec, que percebe que ele está usando lâminas gêmeas, e lembra que aconselhou Regulus a usá-las porque espada longa é pesada demais para ele. Alec desvia dos ataques, e ele cai ao perder o equilíbrio enquanto Alec pergunta a Vaughan se ele convenceu Regulus a lutar. Vaughan explica que disse a Regulus para provar que é melhor que Alec, pois ele não queria aceitar que Alec é mais forte. Ele se levanta e continua atacando enquanto Vaughan revela que ensinou Regulus a lutar com lâminas gêmeas porque ele estava determinado a derrotar Alec. Ele avança e usa seu golpe especial, mas Alec bloqueia e o empurra para trás. Regulus pergunta se sua magia de suporte é o motivo de ele ter derrotado monstros poderosos. Admite que não consegue passar do andar 30 por mais que tente. Mas lê o relatório que Alec deixou, e isso deixou bravo porque é perfeito, levando até a personalidade e ações dele em conta. Acha que é prova de que Alec é gênio, mas precisa provar que é melhor porque Alec é só plebeu. Ele ativa seu artefato porque quer que Alec lute sério, e diz que foram mandados à masmorra porque o pai queria ver a força de um plebeu. Regulus diz que ambos foram usados no experimento, mas Alec percebe que é por isso que o rei o tratou como pessoa, e observa que os 4 anos como mago da corte não foram perdidos. Ele manda Regulus se preparar e avança com a espada, mas Regulus entra em pânico e fecha os olhos. Suas armas caem no chão, mas ele percebe que Alec poupou sua vida. Se pergunta por que Alec não o matou, pois sabe que nunca o tratou bem. Admite que não sabe o que fazer porque sempre acreditou em si mesmo. Mas agora sabe que não é um guerreiro habilidoso. Pede conselho a Alec, e ele fica feliz porque Regulus finalmente decidiu ouvir um plebeu. Ele pede desculpas por tudo que fez a Alec, que admite não saber como responder, e diz que só Regulus pode responder a própria pergunta. Alec oferece ajuda para levantá-lo, mas ele se recusa a pegar a mão e diz que já se acalmou. Regulus manda Vaughan lhe dar a capa de mago da corte, e ele a devolve a Alec, enquanto Vaughan mostra uma carta do rei dizendo que a posição está aberta, mas ele recusa voltar como mago da corte porque seu novo grupo tem regra contra sair, e menciona que não quer deixá-los. Pede que Vaughan agradeça ao rei porque gostou dos 4 anos como mago da corte. Mas Regulus devolve a capa mesmo assim e diz a Vaughan que é hora de voltar à capital. Acha Alec idiota por rejeitar a bondade do rei, e Alec diz que é só um plebeu inútil, então Regulus o chama de tolo. Alec observa que finalmente concordam em algo, mas Regulus sorri ao sair, e ambos ficam felizes com o desfecho. Alec pede aos amigos para lhe mostrarem Fizel, mas Ren diz que não pode porque não está se sentindo bem, e Cara menciona que precisa fazer algo importante. Os dois saem da sala, mas Yora percebe que estão tentando ajudá-la. Alec pede que ela o leve para conhecer a cidade. Ela aceita. Ela o leva ao mercado onde vêem mercadores vendendo equipamentos e itens para aventureiros. Mas avisa para tomar cuidado porque há golpistas por toda parte. Mas ela acaba comprando o lixo deles. Um mostra uma pedra estranha, dizendo que é remédio que a deixa lutar por dias sem dormir. Ela acredita na hora, mas Alec a puxa. Eles chegam a um café para descansar, e Alec se pergunta por que Ren e Cara não gostam de Loki. Yora explica que Ren é descuidado e desleixado, mas sempre cuida da arma. Lembram como ele limpava a lança após as masmorras e não queria trocá-la porque confiava nela com a vida. Mas Yora revela que, 2 anos atrás,
Ele lutou contra um chefe de andar para salvar um grupo Rank A e acabou ferido. O Recromos ajudou a derrotá-lo, e Ren tentou fingir que não se machucou, mas as pernas cederam no caminho de volta e ele desmaiou. Loki e Hulho carregaram, mas Loki achou a lança inútil e a jogou fora. Ren ficou bravo ao saber, mas Loki disse que armas são descartáveis, o que o deixou ainda mais chateado. Yor acrescenta que Loki planeja tudo, enquanto Ren usa instintos para escapar de problemas. Então acha que nunca vão se dar bem. Alec se pergunta por que Cara também não gosta de Loki. Então Yora diz que ela o acha irritante e até encrenqueiro. Alec e Yora continuam andando pela cidade e veem um item raro que aumenta o poder mágico. Então Yora quer comprá-lo, mas percebe que não tem dinheiro. Então Alec compra para ela, e ela promete guardar com carinho. Eles continuam aproveitando o tempo juntos, e, ao verem o pôr do sol, Alec diz que gosta de Fizel porque o faz se sentir um aventureiro de verdade. Yora pergunta se ele ainda quer ficar no grupo dela, pois acha que ele quer voltar à capital, mas ele diz que quer ficar com os amigos e tornar o grupo mais forte. Ela fica feliz e observa que ele é do tipo que guarda tudo para si. Então está contente por ele finalmente falar o que pensa. Ele diz que quer falar sobre seus verdadeiros sentimentos, então ela fica nervosa e se prepara para beijá-lo. Mas ele explica que, por ter perdido o jogo para Ren, não pode mais guardar coisas para si. Ele percebe que ela está chateada e pergunta o que houve, mas ela diz que não é nada e amaldiçoa Ren. No dia seguinte, Ren acorda Alec e percebe que ele estudou a noite toda. Ren manda ele se arrumar porque o dia de aventureiro começa cedo. Então ele se veste e pergunta se Ren quer começar do jeito de sempre. Eles têm um treino, e Yora diz que é cedo demais para lutar. Mas Alec observa que precisa alcançar os amigos porque ficou 4 anos afastado. Ren quebra a espada dele, então Alec admite derrota, mas Ren o desafia a lutar com o artefato, e estão prestes a se chocar, mas Yora manda parar antes que alguém se machuque. Loki se junta de repente e oferece conselhos. Eles começam a sair, mas ele revela que deu uma recomendação Rank S. Eles percebem que é um ID Rank S, mas ele se recusa a entregar a menos que Ren implore. Crystal acerta e pede desculpas pelo comportamento. Ela entrega o ID, e Hulho diz que Recroma recomendou o grupo deles ao mestre da guilda, então foram promovidos a Rank S. Ela conta a Alec que grupos Rank S podem acessar a masmorra arcana, e Hulho diz que é uma masmorra desafiadora, ainda mais perigosa que o andar 64. Mandam ele chamá-lo se precisar de ajuda porque ainda se sentem em dívida por salvá-los, mas Loki convida todos para comemorar. Yora e Cara dizem que ele vai pagar. Ele diz que precisa ir a uma reunião, mas Krista revela que é mentira, então o arrastam. Eles vão a uma taverna e começam a beber juntos, e Alec não acredita que o grupo já é Rank S. Ren manda ele parar de duvidar de si e diz que estão só começando, mas Loki não está feliz porque todos pedem as bebidas mais caras. Depois, vemos que Yora já está bêbada, e Cara diz a Alec que está feliz porque ele escolheu ficar com eles em vez de voltar à capital. Mas Misha chama Cara de repente e diz que precisam da ajuda dela. Ela cura aventureiros feridos, e Misha agradece porque os curandeiros estavam sobrecarregados com tantos feridos. Ela se pergunta o que aconteceu. Misha revela que foram atacados por criminosos da Guilda das Sombras, e Sans mostra a Cara uma aventureira ferida chamada Olivia. Ela percebe que Olivia está em péssimo estado, então precisa tratá-la a noite toda. Mas Olivia a agarra de repente, e Cara pergunta se ela lembra o que aconteceu. Olivia diz que precisa encontrar um traidor e pede que Cara cure para entrar em ação, mas ela diz que Olivia precisa de tempo para se recuperar. Ela tenta bancar a Durona, mas desmaia de repente. Cara começa a tratar as feridas e percebe que Olivia tem muitas cicatrizes antigas, prova de que sobreviveu a incontáveis batalhas. Cara sabe que ela é do grupo Sem Nome e uma das melhores espadachins de Fizel. Então se pergunta quem fez isso com ela e usa sua magia de cura. Na manhã seguinte, vemos Alec na biblioteca pesquisando os registros da masmorra arcana, mas um garoto chamado Luke o interrompe de repente. Ele revela que conhece Alec, que pergunta o que pode fazer por ele. Luke diz que quer parfites especiais no café. Eles vão lá, e Luke come muitos parfites, mas Alec manda ele ir ao ponto porque acha que está sendo trollado. Luke revela que é membro do grupo Rank S chamado Sem Nome, e ouviu como o grupo de Alec chegou a Rank S depois que ele entrou, então quis conhecê-lo. E acha que Alec é perfeito para o próximo trabalho deles. Convida-o a se juntar ao grupo para um raid na masmorra labirinto. Cara visita Olivia e percebe que ela já está praticando golpes. Cara manda Sans pará-la, mas ele explica que ela não vai ouvir.
Cara manda ela deitar porque ainda está ferida. Sam se pergunta quem a atacou, mas ela se recusa a responder e pede que Cara cure sua perna. Manda Sam sair da sala e cura a perna de Olivia, dizendo que ela poderá andar em breve, mas ainda precisa de tempo para se recuperar. Ela pede desculpas por ser grossa com Cara e promete retribuir, mas de repente beija a testa de Olivia, dizendo que é um amuleto para relaxar. Lembra como a mãe fazia para animá-la e diz que Olivia está com sede, então lhe dá chá. Ela diz que também está com fome, então Cara sai para pegar comida, mas Olivia coloca droga no copo dela. Enquanto isso, Alec conta aos amigos sobre Luke, e aprendemos que ele ainda não aceitou o convite. Ren diz que Luke parece garoto, mas é mais velho que todos eles, e Alec fica surpreso. Yora revela que ele é elfo. Alec lembra como ele mencionou que o Sem Nome vai ao andar 72, e o plano é limpá-lo rapidamente para pegar o núcleo da masmorra no último andar. Quer que Alec entre no final, dizendo que ele pode ficar com o núcleo, e Luke revela que o Sem Nome está com pressa porque quer fazer a Guilda das Sombras pagar por ferir a amiga deles. Alec percebe que Luke quer que ele cuide da masmorra para poder derrubar a Guilda das Sombras, e dá a Alec um núcleo para o andar 72. Ren não confia porque a oferta parece boa demais. Mas Yora não acha que Luke os enganaria porque ele é quem mantém o Sem Nome unido. Ren pega o núcleo, e sabe que Olivia também é do Sem Nome. Então decidem visitá-la, mas Misha diz que algo aconteceu com Cara, e percebem que ela não está bem porque Olivia drogou. Ela acha que Olivia voltou ao labirinto e observa que ainda não está totalmente curada. A Guilda das Sombras a matará se a vir. Ren acha que ela ficará bem porque é espadachim Rank S. E manda Cara se acalmar porque ela não está agindo como sempre. Ela diz que Olivia falou algo sobre um traidor. Então sabe que alguém está ajudando a Guilda das Sombras, e está determinada a salvá-la, dizendo que irá sozinha se precisar. Mas percebe que os amigos não a deixarão ir sozinha, e Ren diz que já planejavam um raid no labirinto, então podem procurar Olivia enquanto estão lá. Eles vão ao labirinto, e Yora observa que há teleportes por toda parte, mas Mabel se junta de repente e diz que foi lá porque também procurava Olivia. Oferece acompanhar e revela que Luke a pediu para raid porque o Sem Nome precisa de alguém no lugar de Olivia. Diz que ambas são espadachins Rank S, mas de repente toca Alec e menciona que quer ver a magia dele novamente. Yora fica brava e diz que não precisam dela porque o grupo deles valoriza a dinâmica da equipe. Ren explica que o Sem Nome age como 4 aventureiros solo que só trabalham juntos em masmorras, e Mabel diz que Olivia é do tipo estoica, mas no fundo é gentil. Em um flashback, vemos Olivia praticando golpes, mas se pergunta por que Mabel fica com ela. Ela explica que é porque são amigas. Olivia diz que prefere ficar sozinha e revela que só entrou no Sem Nome para limpar as masmorras, mas Mabel a convida para um raid. Olivia aceita, e Mabel fica animada para vê-la na masmorra central amanhã. No presente, Mabel revela que Olivia apareceu para o raid, e Yora se recusa a deixá-la acompanhar, mas ela implora que encontrem Olivia. Após ela sair, Ren dá uma pulseira a Alec e manda não perdê-la porque é a arma secreta deles. Eles entram no labirinto, e Cara coloca círculos de teleporte para se reconectarem caso uma armadilha os separe. Mas Ren zomba dela por agir como menininha na guilda, então ela o chuta, e ele ativa uma armadilha. Alec corre para o lado dele, mas também ativa uma armadilha, e os dois são teleportados. Alec se vê cercado por monstros, então os atinge com seu raio, mas um está prestes a acertá-lo por trás. Cara o derruba e explica que conseguiu alcançá-lo por causa das pulseiras. Revela que são anéis de Mobius, que vêm em pares e impedem que 2 pessoas se separem. Manda ele não se preocupar com Yora porque ela está com Ren, e acha que ficaram bem porque ele é bom lutador. Alec e Cara derrubam os monstros e exploram o labirinto, mas pararam ao ver uma faixa no chão, percebendo que Olivia está por perto. Corta para Ren e Yora fugindo de monstros, e Yora usa magia para criar uma parede de terra. Manda Ren mirar no chefe deles, então ele avança enquanto ela o impulsiona com magia. Ele passa pelos monstros e corta a cabeça do chefe. Eles entram em pânico e fogem. Ela o elogia por derrotar os monstros. E ele diz que merece o elogio, mas manda ela ajudar Alec a recuperar a confiança. Eles param ao ver um cadáver de monstro, e percebem que é um chefe de andar, mas Yora se pergunta quem o derrotou com um só golpe. Ren diz que só uma pessoa pode fazer isso e observa que é o mestre das lâminas Mol. Vemos Mol falando com o chefe da Guilda das Sombras, que fica impressionado por Olivia não ter tido chance contra ele, e ele explica que sabe como ela luta porque se conhecem. O chefe se pergunta por que Mol trabalha com eles.
Ele explica que compartilham o mesmo objetivo, mas observa que seu desejo é diferente porque só quer ficar mais forte. Os membros da Guilda das Sombras revelam que há intrusos no andar 72, e Maul espera que a pessoa que procura esteja entre eles, mas o chefe ordena que seus homens se livrem deles. Alec e Cara encontram Olivia, que diz que o timing deles é perfeito porque precisa de alguém para curá-la. Mas Cara se recusa porque sabe que Olivia só vai correr novamente. E Alec diz que não é curandeiro. Explica que Cara quer levá-la de volta porque está preocupada, mas Olivia manda não atrapalharem e pede desculpas a Cara porque não pode retribuir. Cara diz que ela não entende curandeiros porque eles não pedem retribuição, e Alec a impede de fugir enquanto Cara pergunta por que ela voltou ao labirinto. Ela explica que precisa acertar contas com o traidor, que é seu mestre, e o culpa pela morte da mãe. Ela ativa um teleporte, então Cara corre para alcançá-la, e todos são teleportados, mas percebem que estão em um ninho de monstros. Alec avança, e Olivia quer se juntar, mas Cara manda esperar e a cura. Diz que levará tempo preparar a magia de teleporte para escapar. E Alec está em grande desvantagem numérica. Olivia percebe que ele precisa da ajuda dela. Ele tem dificuldade para derrotar um ogro porque não acerta o ponto fraco, mas ela o corta instantaneamente, e ele fica impressionado porque nem viu o movimento. Cara diz que seu teleporte está quase pronto, mas é dissipado de repente. Alec percebe que não podem usar magias porque há um devorador de magia na área. Olivia diz que ele falta prática. Enquanto ela continua eliminando monstros, Alec percebe que ela é o oposto de Ren porque é uma lutadora fria e afiada. Não quer que ela o subestime, então continua lutando, e ela observa que ele tem potencial, mas ainda não domina a arma, mandando tratar a espada como parte do corpo. Eles ouvem um sino tocando, e ela diz que não podem derrotar todos os monstros, então precisam derrubar o devorador de magia para escapar. Ele promete cuidar dos monstros enquanto ela procura, e Cara diz onde encontrá-lo, mas observa que há muitos monstros no caminho. Olivia avança contra eles, e Alec acha que ela é imprudente, mas ela os corta facilmente. Ele distrai os outros monstros, mas um ataca de cima, e ele consegue empurrá-lo, mas ele continua atacando, e Alec tem dificuldade porque são muitos. Então ele avança contra um ogro, e o monstro bate nele. Ele acha que acabou, mas ele se recupera, e Alec fica impressionado por ainda estar vivo. Olivia massacra os monstros no caminho e vê o devorador de magia. Então perfura e destrói o sino. Cara diz a Alec que estão prontos para ir. Então ele atinge os monstros com seu raio enquanto Olivia corre para ela. Manda todos se apressarem porque os monstros já a encontraram. Alec os queima e manda Olivia pegar sua mão. Conseguem escapar, mas ela se pergunta por que ele não disse que é mago e observa que ela pareceu boba dando conselhos porque ele nem é espadachim. Mas agradece por salvá-la e admite que não teria sobrevivido se tivesse ido sozinha. Cara diz que ela ainda não se recuperou totalmente, então as feridas podem reabrir se continuar lutando, e pergunta sobre o mestre. Olivia revela que, quando a mãe morreu, ela ficou sozinha. Mas Maul a acolheu e ensinou a manejar espada. A criou como filha, e ela confiava mais nele que em qualquer um. Mas, após derrotar monstros na masmorra, ele a atacou de repente. Ele acha que ela está prestes a morrer. Então diz que quer que ela saiba a verdade antes de morrer e revela que foi ele quem matou a mãe. Mas ela sobreviveu e depois soube que ele estava no mesmo grupo da mãe. Não acredita que passou anos admirando o assassino da mãe. Mostra a Alec Cara cicatriz que ele deixou e diz que ele tirou tudo dela. Mas Alec lhe dá sua capa, dizendo que ficou impressionado com o jeito dela lutar. Observa que entende como ela se sente porque sabe como é achar que não tem mais nada. Mas os amigos mostraram que ele estava errado. Ela revela que não tem amigos, mas ele diz que Luke quer fazer a Guilda das Sombras pagar por feri-la. E Cara diz que ela não pode mudar o passado, mas pode curá-la sempre que se machucar. Olivia sabe que Luke e Mabel tentaram ajudá-la, mas acha que eles não têm ideia do quão assustador Maul é. Então Alec diz que eles lutarão no lugar deles. Voltamos a Ren, que diz que odeia a masmorra porque há armadilhas por toda parte, e ora manda ele parar de tocar em tudo que vê. Ela se pergunta se Alec e Cara estão bem porque teme que encontrem quem derrotou o chefe de andar. Mas Ren manda ela ficar quieta porque houve gente se aproximando. Os membros da Guilda das Sombras aparecem, e come um núcleo ao se aproximar de Yora e Ren, que acham que ele é louco porque não se deve comer núcleos. Ele percebe que são os intrusos. Ordena que seus homens ataquem, mas eles não são páreo. Ren diz que o núcleo que ele comeu não o deixou mais forte. Pergunta se estão procurando o núcleo da masmorra no último andar,
e ele se recusa a responder, mas Yora usa correntes para torturá-lo. Então ele admite que o chefe ordenou roubar o núcleo. Yora pergunta se ele conhece Maul. O homem revela que ele está trabalhando com eles. Mas Ren sabe que não são eles quem mandam, e sugere levá-los à guilda, mas de repente sentem um terremoto, e o homem revela que absorveu o poder do núcleo ao comê-lo. O chão se parte enquanto ele libera os poderes, e Yora desmaia, então ele se liberta. Ele a leva embora dizendo que finalmente conseguiu o que queria, e Ren corre atrás dizendo que a levará ao fundo da masmorra. Voltamos a Alec enquanto ele diz a Olivia que costumava ser mago da corte, e observa que gosta de estudar magia. Ela acha que ele tomou a decisão certa ao virar aventureiro, mas Cara diz que os amigos ainda não chegaram e revela que combinaram se encontrar ali caso se separassem. Veem um buraco gigante, e acham estranho, mas Olivia pula e encontra o chapéu de Yora. Então percebem que ela esteve lá. Yora acorda e vê o homem relatando ao chefe, Goro, que a saúda e pede desculpas pelo tratamento do homem. Ela pergunta por que não a mataram, mas ele se recusa a responder, e fica feliz porque ela começa a agir como animal encurralado, mas Maul manda não tocá-la, e ela o reconhece como mestre das lâminas. Ren aparece de repente acima deles e perfura o homem pelas costas. Goro saca sua arma para se defender. Ren percebe que ele usa uma espada de mana, e aprendemos que o homem ainda está vivo porque o núcleo que comeu tornou o corpo mais forte. Ele vê o anel de Mobius que Yora usa, então o remove e diz que não a salvará. Mas Ren pergunta o que ele quis dizer com conseguiu o que queria, mas Goro só manda ele fazer o trabalho. Então soca ela para desmaiá-la e diz a Maul que devem começar. Ren ameaça matá-lo se tocarem nela, mas eles fogem. Goro o impede de perseguir. Revela que é o membro mais famoso da Guilda das Sombras, e começa a lutar contra Ren, que percebe algo estranho na arma, mas sabe que não é artefato. Ele a destrói e empala Goro, mas fica surpreso ao saber que ele ainda está vivo, e entra em pânico ao ver o sangue. Revela que não gosta de Maul porque ele só fica parado o dia todo, e até age como chefe. Ren prepara a arma enquanto Goro se levanta, e de repente começa a cantar enquanto o sangue volta ao corpo. Ele se recupera instantaneamente, e o sangue conserta a espada enquanto diz que Ren está prestes a morrer. Ren se pergunta que tipo de magia ele usa porque nunca viu, e o perfura novamente. Mas Goro diz que ele nunca aprende e revela que os ataques de Ren não podem matá-lo porque sua magia de sangue o deixa mais forte quando se machuca. Ele empurra Ren e invoca seu chicote, que enrola na perna de Ren e o esmaga no chão. Goro acha que ele acabou, então começa a zombar, mas Ren se levanta e diz que ainda não acabou. Ele chama seu artefato, que voa na direção de Goro, que desvia facilmente, mas Ren de repente o soca. Em um flashback de 6 anos atrás, vemos Ren se preparando para lutar contra Alec, que usa sua espada mágica, e fica surpreso porque Ren só usa arma de treino, mas está confiante porque nunca perdeu um duelo na academia. E começa a lutar contra Alec, mas percebe que está sendo empurrado. Cara e Yora se perguntam se ele perderá pela primeira vez porque sua lança não é páreo para a espada mágica de Alec, e ele a gira, mas acidentalmente a solta, e quase acerta Rosa. Ele se prepara para lutar contra Alec com os punhos, mas ela interrompe o duelo e os repreende por bagunçar. Depois, Alec acha que Ren soltou a arma para distraí-lo, e explica que o plano de Ren foi brilhante porque espadas mágicas drenam mana do usuário, então ficam vulneráveis se perderem o foco. Ren finge que não soltou acidentalmente e se chama de gênio, mas Alec acha que ele só está se pressionando. No presente, Ren continua atacando Goro enquanto observa que Alec é gênio em magia ofensiva. Yora tem talento para suporte e Cara se especializa em cura. Admite que nenhuma magia consegue usar, mas diz que é gênio em luta e derruba Goro, dizendo que sua magia de sangue não ajudará se ele o espancar até a morte. Mas Goro se levanta e usa sua magia para invocar um vórtice, que usa para atacar Ren. Corta para Luke enquanto Sans pergunta por que escolheu Alec como parceiro de Hyde. Ele explica que ouviu boatos sobre ele. Pergunta se é verdade que Alec usa os 5 elementos, e Sans acha improvável, dizendo que não acreditava até ver. Também não acredita que Alec estabeleceu o recorde do andar 68 na masmorra da capital, mas Mabel interrompe e diz que Olivia foi sozinha ao labirinto. Diz para não se preocuparem porque Alec e os amigos já foram atrás dela, mas Sans diz que seu plano foi arruinado, revelando que esperava a chance perfeita para atacar a Guilda das Sombras. Pergunta se Alec usa os 5 elementos, e ela diz que só ouviu usar fogo e relâmpago. Luke se pergunta se são os únicos que ele usa, mas Sans acha que ele pode estar escondendo poderes e diz que devem procurá-lo no labirinto porque sabe que o lugar é perigoso. Voltamos a Ren enquanto está prestes a ser queimado,
Mas Alec chega de repente para salvá-lo e usa sua magia de reflexão para devolver as chamas. Ren diz que o timing dele é perfeito e fica feliz ao ver Cara e Olivia, mas percebe que Goro ainda está vivo. Olivia sabe que ele usa magia de sangue, que é incrivelmente difícil de lidar, e Ren conta a todos que Yora foi sequestrada. Diz que o mestre das lâminas está trabalhando com a Guilda das Sombras, o que surpreende Olivia, mas Cara se pergunta por que levaram Yora. Ren manda os outros procurarem ela enquanto ele cuida de Goro, mas Cara o acerta de repente e usa sua magia de cura para ajudá-la a se recuperar. Ela pega a pulseira dele e manda Alec ajudá-la a derrotar Goro, que invoca suas chamas para atacar, mas Alec usa a reflexão novamente. Cara e Olivia passam por Goro, e Ren chama sua lança, dizendo a Alec que Goro não é páreo para sua magia de reflexão. Vemos Sans e os outros na masmorra enquanto falam dos cultistas demoníacos na Guilda das Sombras que têm selos no corpo. Aprendemos que os líderes são chamados portadores de títulos, e Sans diz que são perigosos porque sacrificam qualquer coisa para ficar mais fortes. Goro ativa seu selo de feitiçaria, que transforma seu corpo, e de repente morde Ren. Mas Alec invoca seus relâmpagos. Goro pula para longe e consegue desviar dos raios de Alec. Ele percebe que a velocidade de Goro é insana. Então cria um enorme círculo mágico acima dele e o atinge com relâmpagos. Goro sangra enquanto grita de dor, mas usa sua magia para transformar sangue em mana e explica que os ataques de Alec não podem matá-lo porque ele não morre a menos que fique sem sangue. Ele usa suas lâminas para atacar. Então Alec cria uma barreira para bloquear, e Goro consegue destruí-la. Mas Ren aparece de repente atrás dele. Goro ataca e começa a dominá-lo enquanto Ren percebe que não acompanha a velocidade. Goro começa a zombar novamente porque ele se chamou de gênio lutador, mas não é páreo. Enquanto Ren cai no chão, Goro revela que é portador do título porque tem a habilidade de superar limites. Ameaça matar Ren se Alec tentar algo, mas Ren o perfura de repente e queima a ponta da lança. Em outro flashback, vemos Ren lutando contra um garoto que o derrota facilmente e diz que ele nunca vencerá um gênio. Ren promete superá-lo e treina duro para ficar mais forte. Mas um dia percebe que o garoto ficou doente. Fica bravo porque nunca poderá lutar novamente pois queria derrotá-lo. Então o garoto diz que ele pode se considerar vencedor e começar a se chamar de gênio. No presente, Ren continua lutando contra Goro e abre um buraco no peito dele enquanto diz que sempre será gênio, não importa o que digam. Corta para Mol enquanto ele chega ao fim do labirinto com o homem que levou Yora, e abrem uma enorme porta que leva ao ponto mais baixo da masmorra. Eles sobem as escadas e veem o núcleo da masmorra. Enquanto o homem o pega, diz que finalmente encontrou o que procurava. Lembre-se de curtir, se inscrever e deixar 0 magia nos comentários, porque só os verdadeiros chegam até o final do vídeo. Muito obrigado por assistir nosso vídeo, se inscreve no canal e deixar seu like, te vejo no próximo vídeo.